Estão me escutando bem? Paulo Henrique já entrou. Me escutam bem? Oi, Eveline. Ótimo. Obrigada, Augusto. Boa noite. Já é boa noite, né? Vou esperar só um minutinho, o pessoal ir entrando. Tá um pouco baixo? Tá muito baixo? Todo mundo, todos escutam baixo? Tá bom. O pessoal entrando, Ana Marina, Eveline. Agora ficou melhor? Ajustei aqui. Eu, na verdade, tenho muita dificuldade com fone, tipo, odeio. Odeio usar fone, gente, mas a gente faz esse... Tem que usar, né? Pra live. Nossa, eu coloquei um filtro que tá brilhando tudo aqui. Me desculpem, tá? Vamos convidar o Paulo Henrique. Vamos ao... Olá! E aí, boa noite, Boa Gabriela. noite, tudo bem, Paulo Henrique? Tudo ótimo, tudo ótimo. Você tá Que... brilhosa aí, né? Que Pois é, eu fantástico. eu coloquei um filtro aqui que ficou tudo brilhando, agora que eu tô vendo. Pior que eu não sei Eu mexer gostei. mais. Ah, Não gostei. sei. Você vai brilhosa mesmo, vai brilhosa. Certo? Toda no brilho, toda no glitter. Acho que vale a pena, é Lacan, né? A gente vai falar sobre a conferência do Lacan. Então tem que brilhar. Verdade, verdade. Bom, que bom, né? Estarmos juntos hoje para poder conversar sobre essa conferência do Lacan, não é? Que o Grupo Borda fez aí um trabalho rigoroso, né? Bonito de se ler, de tradução, né? Então, vamos ao que interessa hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Moura, sou psicanalista, sou docente, né, professora universitária e também pesquisadora. E assim que tive a ideia de conversar um pouco, né, com o pessoal aqui sobre o discurso de Tóquio, e assim que li a tradução do Grupo Borda, eu fiquei muito causada, afetada pela leitura, né? E pelas questões que a conferência, enfim, ela evoca, pelo menos me fez pensar muito. Assim que eu tive a ideia de fazer, né, a live, eu já havia pensado em convidar alguém do Grupo Borda. Eu costumo ser um pouco ousada assim mesmo, né? De convidar quem eu não conheço. Mal conheço vocês, a gente trocava algumas figurinhas assim em inbox, né? E aí, assim que eu postei, você comentou, lembra? Falei, ai, pronto, vou chamar ele, já vou aproveitar aqui a Pois é, né? deixa, né? E aí, bom, não sei se você quer se apresentar, não sei se todo mundo que tá aqui te conhece. Eu acho que também não tem muita coisa para apresentar por mim, né? Meu nome é Paulo Henrique, né? Embora o pessoal me chame de PH, mas olha aí, ó. A Camila está dizendo para subir um pouco o celular. Melhorou agora? Você está vendo o meu rosto, Camila, agora? Tá melhor? Tava Então, cortando um pouquinho. pronto. Então, o que que acontece? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou psicanalista, né? Moro aqui em Fortaleza e faço parte do Grupo Borda, né? Ano passado a gente lançou aí essa tradução, né, do discurso de Tóquio. A gente está com essa proposta, né, de tentar produzir alguns materiais interessantes para a transmissão da psicanálise, sobretudo lacaniana, e aí calhou da gente achar que talvez seria interessante traduzir alguns textos de difícil acesso, né, e aí entrou aí, né, no nosso projeto o discurso de Tóquio, né, a gente acabou escolhendo ele, que é um texto do Lacan de 71, né, 71, 71.
E, bom, como você disse, causa muitas discussões, né? É um Lacan, vamos dizer assim, um pouco mais claro, talvez, né? Então, acho que tem Direto, proposições direto, né? Tem né? proposições ali bem interessantes para a gente discutir. Fico muito satisfeito de você ter convidado, né? A minha pessoa, né? E de alguma maneira está dando também a abertura, não exatamente para mim, mas para o próprio Grupo Borda, né? Que, como você Claro. disse, você troca umas figurinhas legais com a gente lá já é de um tempo, né? Então, bacana. Que bom. Também estou feliz, né, de você ter, enfim, estar aqui hoje, ter dito sim. Acho que é muito bacana. Eu gosto muito da troca, gosto de conversar com colegas. Acho que a discussão, né, e que, enfim, a conversa, minimamente, ela é sempre um encontro, né, que faz a gente pensar. Então, assim, falando um pouquinho, né, o objetivo da live, eu pensei, né, em discutir alguns pontos, né, da conferência de Lacan a partir de alguns recortes precisos, né, pensando mesmo a questão do tempo. Aqui na live a gente não conseguiria dar conta, né, de abordar tudo que é possível, né, de fazer uma reflexão, de discutir, que essa conferência vai fornecer para a gente pensar, né. Então a gente, assim, eu penso que a gente não vai ter a pretensão de esgotar, né, a gente vai tocar em alguns pontos precisos a partir de algumas citações, né. E eu corroboro muito, né, com a questão que vocês colocam sobre a democratização do acesso à psicanálise, né, com relação à transmissão. Então, eu acho que a gente tem muitas questões no nosso campo e que, por exemplo, está na rede hoje, por exemplo, propiciando, né, essa discussão, as pessoas possam participar, é algo democrático, né? Então, é por aí, né? Mais uma vez, agradeço ao Grupo Borda pela tradução, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu, particularmente, e alguns colegas, a gente se interessa pelo que vocês têm produzido, né? Acho que a Camila está aí. A gente tem encontro dia 7, né, Camila? Soube hoje, estou felicíssima da gente poder discutir o teu texto aí, né? A última publicação. Bom, a gente sabe que existem muitas questões problemáticas, né, em torno da tradução em Lacan, né, que, enfim, acho que não é nenhum propósito a gente tratar disso aqui, mas acho que isso fica aí muito em relevo, né, mas acho que talvez também a própria questão da tradução em si, ela traz uma problemática, né, de que vai ser sempre algo da ordem do impossível, né, fazer a tradução na sua, enfim, na sua própria... no seu próprio fundamento, né, na própria atividade da tradução. Acho que vale a pena, né? Posso te chamar de PH, Paulo Henrique, enfim. Já Pode, na estou verdade, aqui. se você me chamar de PH, eu prefiro, viu? Eu Ah, então prefiro. ótimo. Então já me sinto assim super íntima. PH, talvez seja interessante a gente situar, né, o contexto da conferência. Que ela foi realizada, né, após um sucesso de vendas dos escritos, né, da tradução do francês para o japonês. E o mais interessante é que essa conferência ela não foi dirigida a analistas. Ela foi, né, realizada para as pessoas que trabalharam nessa tradução dos escritos, né? Acho que essas questões, e principalmente a questão da problemática da tradução, o próprio Grupo Borda fez uma live, né? Assim que vocês fizeram a Sim, tradução, acho que foi o Ramiro e a Camila, né? exato, E exato. Lá, se vocês entrarem lá no Instagram da Borda, vocês vão ver uma live específica sobre a tradução do discurso de Tóquio. A gente não aborda o conteúdo da tradução, mas na verdade o processo de tradução. A gente falou um pouco sobre isso lá, né? isso, que é super importante, né? Talvez o que a gente vai conversar um pouco mais, de forma mais específica hoje seja, enfim, o conteúdo da Sim. transmissão ali, né? Tô aqui olhando para baixo que eu não sei você, mas eu organizo tudo no computador, anoto, eu tô aqui. Bom, no início da conferência, né, o Lacan vai fazer toda uma contextualização de questões políticas e teóricas, né, ali do conflito de 1953, onde a gente pode falar assim que foi no início do ensino de Lacan, né, um discurso de Roma,
a divisão, vamos dizer assim, da psicanálise francesa em dois grupos. Então, ele vai ali meio que contextualizar, né? E ele situa, né, esses conflitos políticos, vamos dizer assim, para delimitar o contexto, né, o terreno do seu ensino, que é bastante interessante, principalmente porque ele está falando a não analistas, né? Sim, sim. É exatamente isso, né? Porque a gente encontra um Lacan um pouco diferente, né? No sentido de, talvez o Lacan era muito sagaz em perceber para quem que ele estava falando, né? Então, essas conferências que ele faz fora da França, elas geralmente têm um teor de estrutura um pouco diferente, por exemplo, dos seminários, né? Então, como você bem pontuou, é um Lacan bem mais direto, né? Um Lacan bem mais claro nas proposições, sem tantos rodeios, né? Então, a gente achou que seria interessante, inclusive, traduzir por conta disso, por conta da, da, da forma como ele apresenta a proposta dele de forma muito crua, né? Então, a gente se depara com isso dentro desse texto, né? É uma boa pedida Exatamente. para começar a se aproximar de Lacan, né? Exatamente. E aí eu ia comentar justamente, né, em torno disso, né, o porquê que o discurso de toque é importante, né? Eu consigo responder essa pergunta de modo porque ele vai tocar em pontos centrais, né, do seu ensino, né? Ele dá, assim, ele contextualiza, né, e inicia ali dos pontos elementares, que eu acho que é o que a gente vai mais perpassar hoje, e ele consegue... Eu fico, assim, meio que impressionada, né, com essa... ele é brilhante, né, na transmissão, no modo como ele consegue, né, construir esse cenário na construção narrativa, né? E aí, eu acho que a gente pode partir de uma pergunta fundamental, né? Se a gente situa depois dessa contextualização que ele faz das questões políticas e, em consequência também dessas questões políticas, né, problemas teóricos, porque a gente vai ter, vamos assim, situar duas leituras, né, duas proposições, duas construções teóricas completamente diferentes, né? Quando Lacan ele vai se posicionar e iniciar o seu ensino, a gente vai ter aí um outro marco, né? Teórico. Então, a gente pode iniciar com uma pergunta fundamental: o que é a psicanálise, né? E aí a gente recorre a alguns recortes da própria conferência, né? Vamos começar com as citações? Pode trazer aí. Então, a psicanálise está lá na página 6, para quem tiver aí com a tradução aberta. A psicanálise não é uma SES, ela é uma técnica, um artefato muito preciso que está destinado a entrar em alguma coisa sobre a qual se trata justamente de conceber a verdadeira natureza. Para que isso possa andar nas condições em que anda, quer dizer que se está em uma situação que é essa. As pessoas vêm demandar alguma coisa da qual eles mesmos não têm nenhum tipo de ideia. O que eles demandam é alguma coisa vaga que tem, ao menos em alguns, o apoio de certos sintomas pelos quais sofrem e dos quais gostariam de se desembaraçar, né? Então, eu acho que ele responde pontualmente, né? Assim, ele é diretaço, né? Na pergunta o que é a psicanálise, né? Não há nada, nenhuma assim, claro que a psicanálise é complexa, né? Se a gente for fazer mas ele responde ali, direto ao ponto. A psicanálise é uma técnica, né? E eu acho que essa definição, ela dá muito pano para manga para a gente poder discutir, né? E ele vai, na continuação aí da conferência, ele vai dizer que é uma técnica muito precisa, né? Uhum. Sim, sim. Pois é, nessa questão aí nessa altura do texto, né, ele está tentando fazer uma espécie de diferenciação radical da psicanálise em relação a outros tipos de saber, né? Então ele coloca essa distinção até para fazer uma espécie de separação da psicanálise de algo que teria a ver com
com o discurso religioso, né, essa história da ascese, né, uma espécie de discurso místico, né, algo mais ou menos dessa ordem. Quando ele coloca a tal da técnica em jogo, ele coloca para a gente justamente esse ponto, né, de que essa técnica ela é muito precisa no sentido de se dirigir ao desembaraço de um sofrimento, né, de um sintoma de alguém que chega para a gente, né, que muitas vezes não sabe muito bem nem o que está acontecendo, né, que sofrimento é esse, mas tem uma espécie de incômodo, né, tem algo que não vai. Né, e a psicanálise, ela funcionaria justamente como uma técnica para lidar com isso, né, para lidar com esses embaraços. Né, então, definição interessante dele, pontual, mas interessante. Né? Sim. E a gente pode pensar assim, técnica como aquilo que é aplicado e que por isso mesmo é artificial, né? Quando ele fala como um artifício, né? Então, como algo que não é natural, né? Então, acho que, sim, que sim. dá para a gente pensar por essa via. E ele continua ainda nessa página, né? A psicanálise é uma técnica muito precisa que joga sobre essa regra que damos ao paciente de dizer o que lhe ocorre dizer. Naturalmente, o orientamos um pouco na direção ao que poderia ser interessante. O ensinamos a ir um pouco mais longe do que as relações ditas de confissão comportam. Aí eu acho que ele dá uma agulhada no Foucault, quando Foucault vai, de alguma maneira... É uma crítica da crítica do Foucault, né? Dizemos a eles que é melhor não se deter em nada, inclusive em coisas que podem parecer-lhes indiferentes ou mal-criadas. Adorei esse mal-criadas da tradução de vocês. Que eles as digam como elas vêm à mente, né? Então, ele está aqui trazendo... eu acho que isso não muda, né? Da teoria freudiana. Para o que Lacan também vai, vamos dizer assim, considerar como regra fundamental, né? Então, associação livre como aquilo que possibilita, na aplicação da técnica da psicanálise, né? Algo que vai além da confissão. A gente não pede para que ninguém confesse qual foi o teu crime, né? Sim, sim. A gente só diga o que lhe vem à mente. Sem filtro, né? Sem seleção. Sim, mas é justamente isso, essa tentativa de sair de um espécie... Porque a psicanálise, né, enquanto dispositivo, ela se interessa justamente por uma espécie de discurso que, de alguma maneira, não está preocupado com essa dimensão propriamente moralista, né? Porque a confissão, vamos dizer assim, ela no final das contas aponta para isso, né? É uma espécie de escuta, mas atravessada por toda um trabalho de... Exato, né? Exato, né? Um trabalho de moralismo em relação ao próprio discurso, né? Então, a gente justamente está interessado nessas malcriações, né? Nisso que vai aparecer nesse discurso, nessa associação livre, que, vamos dizer assim, está a revelia do eu, né? Está a revelia desse eu consciente, né? Essa concepção que a gente tem de uma espécie de domínio da linguagem, né? Porque o problema para o Lacan é justamente esse, é o fato de que a gente não tem domínio da linguagem, né? Nós não somos agentes da linguagem, nós somos usados pela linguagem, né? Somos então, habitados. Exato, está lá no Seminário 3, né? Eu sei que você estudou há um tempo, né? O Seminário 3 aí, então, basicamente, um seminário fantástico, inclusive, para a gente entender essa questão do simbólico, né? Exatamente. E essa questão é daí que começam os problemas, né? Porque essa questão da técnica, né? Essa questão do eu, né? É uma coisa que ele aborda lá no início do texto, né? Lá na página 3, por exemplo, que você mencionou até essa história do histórico, né? Da psicanálise, do ensino dele e tal. E ele, lá na página 3, ele vai falar uma coisa interessante, que é justamente essa ideia de que o Freud, ele tinha previsto o que aconteceria com a psicanálise em solo americano, né, de que ele, de alguma maneira, tinha muitas reservas em relação ao uso que os americanos fariam da psicanálise lá naquele terreno. Né? E aí, obviamente, entra toda essa querela do Lacan, já no início do Seminário 1,
contra os psicanalistas do ego, né, os psicólogos do ego, né, que ele tinha lá toda a confusão dele. Quem abre o seminário 1 se depara exatamente com isso, né, que seriam justamente esses profissionais que estariam conduzindo as análises a partir dessa perspectiva de um fortalecimento do eu, né? E aí a briga dele é justamente contra esses caras. Bom, vamos resgatar Freud, né? Freud não trabalha com isso e tal. E aí é óbvio que o Freud ele tinha um problema com a imediaticidade da civilização americana, o tal do American Way of Life. O Freud diz isso textualmente, ele tinha realmente reticências com essas questões, né? Só que é um pouco complicado, talvez, a gente dizer que a gente não encontre no trabalho do Freud algumas indicações que apontem para isso, né? Para essa espécie de técnica muito interessada nessa perspectiva do eu. Por quê? Porque depois de 1920, a teoria dele vai ficando cada vez mais preocupada com esses problemas, né? Ela vai assumindo cada vez mais esse caráter de trabalho com esses aspectos fundamentais do eu. Então, por exemplo, lá no Compêndio de Psicanálise, que é um dos últimos textos do Freud, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que o analista trabalha inicialmente para fortalecer o eu enfraquecido do analisando, visando promover um autoconhecimento, né? Olha isso, né? Então tá lá, página 232 da edição da Companhia das Letras, né? No Análise Terminável e Interminável, ele vai dizer que um dos objetivos da análise seria o reconhecimento da realidade, né? Ou seja, que a gente também pode fazer uma espécie de problematização em cima disso, se a gente considera... Exatamente, né, Gabriela? Que realidade, porque a gente pode fazer um paralelo justamente com muitas das práticas dos tais psicólogos do ego, que visam, vamos dizer assim, uma espécie de adequação a uma realidade exterior, que seria mais verdadeira. Então, analisando, ele está sofrendo de uma espécie de problema, né, de percepção, e a análise serviria para dar uma espécie de correção disso. Né? Então, adaptação, né? Uma coisa exato. bem... Exato, né? Então, percebe como essa história, né, de que o Freud não tinha nada a ver com essas propostas da psicologia do ego, que isso é coisa, vamos dizer assim, que veio só depois. Isso é falso, né? Se a gente conseguir complexificar um pouco a coisa e ler esses textos, principalmente os finais do Freud com atenção, a gente vai ver claramente isso aparecendo, né? Nem me fale com relação aos textos em que ele vai falar da questão do feminino. Nossa. Fico nervosa lendo, mas enfim. Sim. Que outro faz problema. parte do meu objeto de pesquisa do doutorado. Enfim, mas a gente vai encontrar várias contradições, né, no próprio Freud. Assim. É interessante que a gente tenha contato, né, com essa leitura. Eu acho que o que o Lacan vai apontar é a forma como o Freud estava sendo lido, né? Sim, é justamente isso, né? Agora, o ponto é esse, a gente não poderia, vamos dizer assim, apagar essas propostas do Freud, né? Porque o problema do Lacan é esse, né? É chato de ler por causa disso, é um pensador desonesto. É alguém que está todo o tempo escondendo as coisas, tentando fazer a gente olhar para o outro lado e tal, sendo que algumas proposições, vamos dizer assim, desses autores que ele se debruça são muito claras, né? Então, nunca existiu e tal, isso aí é balela, né? Pois é. E aí, continuando, voltando aqui, né? A gente está ainda na psicanálise como uma técnica, que ele vai falar da questão da associação livre, que a partir dessa prática se estabeleça alguma coisa que é infinitamente mais rica e mais complicada, eu sublinharia complicada e mais rica, muito interessante. Isso imediatamente surpreendeu as pessoas que se colocaram a operar com essa prática. É o que se chama transferência, né? A transferência é, então, alguma coisa totalmente diferente desse enganche de confiança e fé no analista. O tempo todo ele está apontando, não tem nada a ver com a questão mística, religiosa, etc. e tal. Na medida em que precisamente se a analisa, né? Então ele traz a transferência enquanto um fenômeno que deve ser interpretado, que deve ser lido, né? A transferência como algo que é efeito
da operação, da aplicação da técnica da psicanálise, né? A transferência é efeito desse artifício que é a psicanálise, né? Uhum. Essa questão propriamente do significante, né? Então, a transferência, ela só pode ser lida a partir desse eixo, né? Desse eixo conceitual do significante. Se a gente, de alguma maneira, naturaliza esse conceito de transferência, a gente cai numa espécie de problema, né? Que é, vamos voltar para o problema do Freud. O Freud ele entendia a transferência não só como aspectos contingenciais, né, mas também como um aspecto propriamente inato. Né? Então, tem componentes filogenéticos na transferência, né? Como se tivesse já algo que já tivesse dado, já viesse com você e tal. E isso é problemático, porque exclui justamente essa dimensão do significante, essa dimensão do equívoco, né? De como a gente vai trabalhar isso em análise, né? Inclusive, recomendo um artigo do camarada Lucas, da última revista nossa, volume 2, que é justamente sobre transferência, né? Ele faz uma espécie de discussão entre transferência e sujeito suposto saber, né? Transferência em Freud e sujeito suposto saber em Lacan. E é impressionante como são duas proposições teóricas, né? Se a gente for pensar esse conceito só, que vão ter efeitos clínicos, se a gente for pensar, né, a clínica, né, como, enfim, um analista opera na clínica, totalmente diferentes, né? Pois é, né? Essa questão da diferença é, inclusive, um mote, vamos dizer, da Borda, né? É uma coisa assim que a Borda bate muito e tal. Talvez o pessoal ache até que a gente é meio chato, mas a gente insiste na proposta, né? Que inclusive tem isso, né? No texto do Lacan, dá para entender um pouco aquilo que a gente lá na Borda está tentando resgatar. Vou trazer uma citação, já que a gente está fazendo esse jogo de cada um, traz aí umas citações e tal para enriquecer o debate, né? Mas entre a página 7 e 8, ele traz uma citação bem pequena, mas é muito pontual para a gente, preciosa. Ele diz o seguinte, ó: foi necessário que eu partisse daí, da linguística, porque é isso o que em minha linguagem significa o retorno a Freud. Isso não quer dizer de modo algum que é necessário recuar, regressar a não sei que tipo de imaginação ou pureza primitiva, né? Quer dizer, o retorno dele não tem nada a ver com uma espécie de regressão no sentido de buscar uma pureza primitiva, né? Porque essa citação é importante para a gente entender, vamos dizer assim, sair desse lugar comum de que nesse retorno do Lacan ao Freud, ele está em busca, vamos dizer assim, de uma espécie de verdade esquecida, uma verdade não considerada que estava lá em Freud, que é algo que frequentemente aparece também em alguns outros discursos, como, por exemplo, o discurso marxista, né? Então, no marxismo, o que a gente encontra? Bom, as revoluções comunistas fracassaram e tal, a gente tem que retornar para Marx, porque é lá em Marx que a gente encontra a pureza, né, da coisa. Né? Marx vai explicar e vai, de alguma maneira, explicitar para a gente a totalidade desses fenômenos, vai dizer o porquê que deu errado, né? A gente vai encontrar o verdadeiro marxismo dentro da leitura de Marx. E aí, o ponto é que essa mesma estrutura opera também no discurso psicanalítico, né? Então, a gente está sempre fazendo esse movimento de retorno, mas é um movimento de retorno muito pobre, justamente porque a gente faz esse retorno para repetir, né? Buscando essa pureza, né? Buscando essa espécie de ideal teórico, como se isso tivesse lá no próprio Freud, né? Então, a resposta está aqui, né? Exatamente, né? Deturparam, né? Deturparam, vamos voltar, né? Deturparam, deu merda, né? Então, essa questão, né? Porque é muito doido isso, porque, por exemplo, texto do Mal-Estar na Civilização, né? Todo santo ano tem gente para dizer que esse texto não perde atualidade. É impressionante. Todo santo ano, pode acontecer o que for no mundo, todo mundo. O Mal-Estar é atual. E não só ele, né? Futuro de uma Ilusão, Totem Tabu, A Feminilidade, que é um texto que você gosta, né? Todo mundo de muito atual, né? Então, como assim muito atual, né? Sobre que condições, né? Quer dizer, o que a gente tem que se perguntar é se, nessa espécie de esforço que a gente faz,
né, de promover essa suposta atualidade, a gente, no final das contas, estaria com uma espécie de receio de fazer um exame crítico das obras. Não é que a gente vai jogar essas obras do Freud fora enquanto totalidade. Não, né? Esse é o ponto. Tem pontos interessantes nesses textos e tem outros que não. Mas quando a gente fica nessa história, né, do retorno, da atualidade dos textos, a gente esquece desse processo de crítica que faz com que a gente avance, né? A leitura crítica, né? Inclusive, foi nesse sentido que eu me vi numa encruzilhada ano passado, né? Enfim, quem me conhece mais de perto sabe, né? No sentido de situar claramente, assim, tipo, escancaradamente o quanto nas instituições, dentro das instituições, né, de formação, de psicanálise, de estudo, enfim, tenta-se o tempo todo salvar os pais, né? Então, ficam aí nesse... Mas aqui está escrito assim, olha que está aqui, né? Então, enfim, uma coisa assim que tem me incomodado nos últimos tempos, mas que tem me ajudado, tem me colocado para pensar, né? Deixa eu só sublinhar um negócio que eu acho que é importante que você disse. Você disse salvar os pais, né? Porque tem isso, né? Não é só Os o Freud, dois. né? O Lacan Freud também. E o Lacan, Ou são os dois. seja quem quer que seja, né? Porque a gente tem outros pais aí hoje também, né? Sim, vivos, né? Sim, então, esse é o ponto. A gente não pode fazer esse movimento de trabalho meio acrítico, né? É muito pobre para a gente, né? Eu acho que se for assim, não tem como avançar muito, né? Acho que, inclusive, o Lacan, ele termina a conferência, né, colocando isso como questão, né? Será que vai sobreviver depois que eu morrer, né? O que vai ser, né? Enfim. Aí, na página 7, ele vai... depois que ele vai falar, vai situar essa questão da transferência, etc e tal, vai falar da neurose, transferência, enfim, vai até... Enfim... Ele aponta ali para a transferência no que Freud vai trazer, né? Ele vai, então, o que eu ensinei, mesmo assim, tem esse efeito. Permite escutar o que o paciente diz de uma maneira totalmente diferente. Para não complicar as coisas, nos limitemos a chamá-lo de paciente, o que é uma péssima fórmula. E vocês devem saber que eu o chamo de psicanalizante, o que não é feito para surpreender um ouvido acostumado à língua inglesa, apesar de haver aí um gerúndio, né? Que quer dizer, aquele que deve ser psicanalizado. Isso tem, de qualquer forma, uma vantagem sobre a palavra francesa até aqui usual, a saber, chamá-lo de psicanalizado. Porque, na verdade, seria um grande erro chamá-lo de psicanalizado enquanto ele ainda não é. E só pode sê-lo, talvez, ao fim. Né? Então, ele é interessante porque ele, então, vai falar, ele vai situar até o quanto é um erro a gente, vamos dizer assim, persistir a partir da tradição médica, né, a chamar de paciente. Porque paciente é aquele que padece, é aquele que está, vamos dizer assim, numa posição passiva, né? E analisante, enquanto aquele que está em análise, está em trabalho de análise, né? Chamar de psicanalizado ou analisado, a gente estaria falando daquele que já passou por uma análise, né? Já é analisado, né? Então, acho interessante ele marcar, né, isso na fala dele, mas lá no início também, eu acho que ele começa a marcar e ele vai depois continuar, né, a trazer que ele situa a sua proposta teórica, né, que ela produz uma escuta, uma leitura clínica bastante distinta das outras, né. Ele vai apontar para isso, né, que permite escutar de uma maneira diferente, né? Isso é bastante interessante. Sim, isso, vamos dizer assim, retorna quando ele vai falar, né? Que ele diz mais ou menos assim, tem até aqui, né?
Cadê? É totalmente chocante para as pessoas que seguem meu ensino. Quantas vezes acontece que as pessoas que seguem os pacientes ou os têm em análise trazem-me o testemunho que o que eu acabei de dizer em meu último seminário lhes foi dito, mas textualmente, como por milagre, por um doente 48 horas antes, né? É provável que, se não houvesse meu seminário, olha isso, né? É provável que, se não houvesse meu seminário, eles literalmente não teriam escutado o que o paciente dizia. Isso acontece com todos nós, há uma maneira de escutar que faz com que não entendamos, jamais senão aquilo que já estamos habituados a entender. Quando alguma coisa diferente é dita, a regra do jogo da fala faz com que nós simplesmente a censuremos, né? Então, por que isso é importante para nós, né, e casa bem com essa citação anterior que você estava dizendo? Justamente porque mostra que o analista só escuta aquilo que a sua teoria determina, né? Ou seja, se nós temos uma teoria que trabalha com universais, com formações imaginárias e com todo tipo de elemento de sentido, nós vamos, em todo caso, reencontrar esses elementos, né? É isso que a gente vai escutar, né? Então, esse é o ponto. A minha escuta está determinada pela teoria que eu sustento, pelas hipóteses que eu carrego, né? É por isso que lá no seminário 1, o Lacan vai dizer que nós cortamos com conceitos. Ou seja, a nossa faca, né, o nosso bisturi, são justamente essas construções artificiais, são justamente os conceitos. É esse o nosso instrumento de trabalho, né? Então, quando ele nos dá essa indicação, ele está justamente tentando nos retirar, né, do lugar comum de que primeiro que a gente tem é o quê? É experiência, né? Então é aquela história que a gente encontra dentro dos círculos psicanalíticos, né? A psicanálise nasce da experiência do Freud, né? Ele nasce, vamos dizer assim, da clínica com as histéricas, né? Não, né? Primeiro que a gente tem é uma teoria, né? É ela que vai nos dar as condições para escutar ou não alguma coisa, né? Então é até meio absurdo isso, porque se a gente for lá para o livro que inaugura a psicanálise, que é justamente a interpretação dos sonhos, né? A gente vê um puta trabalho teórico do Freud, né? Então, a primeira edição da interpretação dos sonhos tinha cerca de 80 referências. 80 referências. Com as edições subsequentes, e o Freud foi adicionando coisas, hoje a nossa edição da interpretação dos sonhos tem mais de 400 referências. O que é isso? Trabalho científico, rigor científico, pesquisa teórica, né? Então, ele no texto, inclusive, está todo o tempo indicando para a gente os seus predecessores, né? Está todo o tempo mostrando para a gente que alguns autores já estavam trabalhando aquilo que ele está propondo, né? Ele está se servindo de autores para formular aquilo que ele quer formular, ele não parte do nada. É um trabalho científico, é um trabalho de pesquisa, né? Então, por isso que é importante que a gente entenda, né, essa história da teoria vir antes da própria experiência. Esse é o modelo de ciência que foi formulado foi formulado lá no Platão, né? No Platão a gente encontra algo dessa ordem, né? Então, por isso que é importante também ler o tal do Platão, né, para entender isso. Que modelo de ciência é essa, né? Meio louco a gente pensar alguém analisar uma pessoa sem ter anteriormente uma baliza teórica, né? É preciso ter a baliza teórica. A teoria é a âncora que possibilita, né, a aplicação da psicanálise como técnica. Eu não sei se você conhece a discussão que o Juan Manuel Martinez, não sei se eu falei o nome dele certo, eu tenho acompanhado um pouco de perto o trabalho dele, e ele vai fazer uma discussão sobre o discurso de Tóquio. E aí é interessante porque nessa passagem que a gente acabou de ler, nessa citação, ele vai chamar a atenção justamente para a questão ele vai chamar de temporalidade, né? E aí eu acho que remete à questão enfim, do tempo, né? Enfim, na construção do que o Lacan vai apontar para a gente, né? Eu li e ele realmente vai apontar como é sutil, né? Não está assim tão, vamos dizer, tão evidente, né? Mas como a questão do tempo lógico, do tempo, né? Eu achei muito Dark, não sei se você assistiu a série Dark. Não assisti, não, mas eu sei mais ou menos do que se trata. Sei do que... Enfim, eu
eu não tenho tempo, não tenho muito tempo para assistir série, mas quando eu pego para assistir também, essa daí eu só parei quando terminei. E aí, realmente, caraca, isso é muito dark, né? Quer dizer, aqueles que vão ao seminário do Lacan, escutam o seminário, vão ler aquilo, vão fazer a leitura do que o analisante falou 2 dias antes. Olha a questão do tempo, né? Sim. Como essa leitura só é realizada depois, né? E como esse amparo conceitual, nessa outra proposta clínica, né? Desse marco teórico mesmo de Lacan, possibilita, né? A gente pensar uma outra lógica do tempo. Né? Isso é muito interessante. Sim, né? É outro tempo mesmo, né? Se a gente considera a tal da proposta do tempo lógico, né? Em Freud está muito dado essa questão do tempo, mas a partir de uma espécie de paradigma diferente. A gente vê fases sequenciais, né? No trabalho do Freud, a gente vê muito claramente, né? Essa questão de uma espécie de tempo cronológico mesmo. Né? Então, Lacan meio que subverte a coisa e dá essas coisas aí meio dark que você está falando, né? A Eveline está dizendo, JP, é o PH, mulher, está perdendo a melhor série. Exatamente. E aí, bom, eu acho que você tocou um pouco na questão da censura, né? Como ele vai trazer a censura como fenômeno linguístico, né? O tempo todo ele aponta do que ele se serve da linguística, subvertendo, né? Principalmente o conceito significante, noção de significado, né? Aquilo que Saussure vai, vamos dizer assim, vai lapidar, porque isso já havia, vamos dizer assim, elementos, né, antes, mas aí tem uma citação que ele vai trazer a questão do dito e do querer dizer, né? Que dá para a gente pensar a questão da produção do inconsciente e onde aparece assim, a fenda, né? A lacuna que escapa justamente aí onde o analista vai poder trabalhar, né? Que está na página 7 ainda. Então, a censura é uma coisa muito banal, não se produz simplesmente no nível da nossa experiência pessoal, mas se produz em todos os níveis do que nós chamamos de nossas relações com nossos semelhantes. A saber, o que nós ainda não aprendemos a escutar, não escutamos. Isso. Não damos conta que todo um pedaço, todo um parágrafo do que acaba de ser dito, todo o seu peso particular quer dizer alguma coisa que não é evidentemente o texto. É aí que nós entramos nisso que é importante no que ensino. Ele quer dizer, mas não basta querer. Né? Se quer dizer, mas o que se quer dizer é geralmente falho. É aí que o ouvido do psicanalista intervém, a saber, ele se dá conta do que o outro verdadeiramente queria dizer. E aí, como a função do analista é importante, né, na leitura, porque o que o analista vai fazer é uma leitura, uma interpretação disso que fica entre o dito e o que ele quer dizer. Né? Quer dizer, essa ideia do querer dizer, a gente pode apontar para a noção do inconsciente, né? Do querer dizer, mas que não foi dito, né? Que fica enfim, que fica por querer se fazer reconhecer, né? Eu acho que ele vai trazer isso numa outra citação, né? Quer dizer, o analisante quer dizer, o que o analisante quer dizer depende do efeito de leitura do analista. Isso é interessantíssimo, né? Da gente pensar. Sim, essa questão da interpretação, né? Acho importante isso porque a gente talvez sirva essa ideia, né, de texto e subtexto, né? Então, a questão é essa. Isso que ele está dizendo aí no discurso de Tocqueville, o que se quer dizer, não está para além do texto, não. Está no próprio texto. Né? A nossa função é justamente ler isso que está no próprio texto, né? Mas que, de alguma maneira,
não tá claro, né? Então, o nosso trabalho é justamente trazer isso, né, para o processo de análise, né, e encontrar Exatamente. esses elementos, né, que estão É, para... desculpe. Pode falar, Não, pode pode falar. continuar. Não, é só isso mesmo, pode falar. Não, é que eu fiquei pensando aqui, né, pensando mesmo na clínica, né, o quanto os analisantes não escutam o que falam. Eles precisam desse retorno, e esse retorno só vai vir a partir da nossa leitura do que foi dito, né? Quer dizer, claro, quando isso aparece no ato falho, é maravilhoso, né? E quando aquilo que estava na contradição aparece ali maravilhosamente na fala, né? Enfim, no texto, na narrativa do analisante, né? E aí só basta sublinhar e devolver, né? Enfim, isso que... Mas esse é o ponto também, né? Porque quando o analista ele intervém, quando ele sublinha, vamos dizer assim, nesse caso que você colocou, o que ele está criando, vamos dizer assim, é justamente o inconsciente. Né? Ele está sublinhando isso para a gente, ele está criando um inconsciente. É por isso que ele não tem que ficar calado. Porque se ele Claro, fica calado, óbvio. o analisando vai-se embora, ele vai associando lá. E se você não sublinha, se você de alguma maneira não faz essa intervenção, isso passa tranquilamente. Né? Então, é por isso que o analista ele não tá desobrigado desse trabalho. Né? O Lacan fala anteriormente do tal do analisante, né? Analisando, né? Porque está nessa história do não trabalho. Então, o analista também trabalha, gente. Né? O E analista trabalha muito, pra caramba. e Pra caramba. muito. Né? Então, é complicado, porque a gente encontra no campo justamente essa ideia muito proeminente, né, de certa neutralidade, né, certa neutralidade do analista, né, que isso é inclusive um ponto que ele traz aqui no texto, né, lá, é mais na frente, mas já que Sublinha aí, leia. nós estamos aí nesse ponto, né, citação pequena, página 12, pessoal. É totalmente evidente na experiência analítica que no começo de uma análise há sonhos que literalmente são sonhados em direção ao psicanalista. Eles têm esse valor único de ser o equivalente do primeiro discurso ao analista. Né? Então, essa indicação é muito interessante e pode ser complementada com uma citação lá do seminário 2, né? Que é de 54, 55, né? O seminário 2 é mais ou menos nesse ano, né? Então, aqui a gente está no discurso de Tóquio 71, né? Muito tempo depois. Mas lá no seminário 2, o Lacan vai dizer o seguinte, né? Que eu, enquanto analista, eu intervenho no sonho do analisando, não apenas quando eu o interpreto. Né? Para o Lacan, só pelo fato de eu ser analista daquele analisando, eu já estou no sonho dele. Quer dizer, olha como uma coisa é potente, porque aqui a noção de neutralidade vai para o espaço. Total. Né? Essa noção de neutralidade tão cara para o Freud e para alguns dos nossos colegas está totalmente sem razão, né, de existir, justamente porque não existe neutralidade. Eu não intervenho só quando eu interpreto, quando eu falo, quando eu abro a boca. Né? Nem quando eu estou em silêncio, e esse é o radical da perspectiva lacaniana, né? Nem quando eu estou em silêncio, eu estou neutro. Né? Nem quando eu estou em silêncio, eu estou neutro no tratamento. Mas isso, obviamente, só pode ser entendido se a gente entende e incorpora para o nosso trabalho a dimensão da topologia. Por quê? Porque a topologia, ela impede justamente essa noção daquilo que é meu, né? Daquilo que é meu analista, do meu daquilo imaginário, que né? O meu, o do analisando, são meus significantes, os significantes do analisando, né? Então, não funciona dessa forma. Não, é por isso que não tem neutralidade possível. Não tem aquela imagem dos dois toros anelados, né? Dois toros anudados. Então, é isso aqui, sujeito e outro, né? Amalgamados. Não tem como separar, não tem como eu ser neutro na análise, não existe isso, né? Bom, então assim a gente pode concluir, né? Como assim análises imensas, e aí digo mesmo do tempo cronológico, né? E em que os analistas praticamente não falam, né?
como assim? Porque a gente escuta muito isso, né? E aí, tanto para pessoas, enfim, próximas mesmo, familiares, colegas, amigos, né? Que procuram indicação. Ah, mas eu já fui e eu não gostei porque ela não disse nada. Ele não falou nada. Aí eu fico até... Complicado. Pois é, né? Pois é. Mas é uma técnica que a gente tem condições, né, de superar se a gente tem balizas teóricas mais interessantes, né, para fundamentar isso, né? Uhum. Eu acho que a gente está quase no final, mas dá tempo da gente ir para uma última citação, né? É 1 hora de live, é? 1 hora, né? Falta 2 minutos, meu Deus. Aí o Instagram nunca me deu mais de 1 hora, não. É. Não sei se você quer fazer umas últimas considerações, que eu acho que assim, quando aparece tipo 20 segundos antes. Eu vi algumas lives aí com mais de 1 hora, mas eu também não sei como é que é isso, não sei como então é que... vamos continuar, vai que... Qualquer coisa a gente abre outra. Pode ser, coisa a gente abre outra. Ótimo. Não sabia como é que estava o teu tempo aí, a tua organização. Não, vou tomar uma só mais tarde. Vou tomar uma só mais então tarde. Perfeito. Já está pronto, né, para tomar uma depois. Lá na página 12, que eu acho que é mais ou menos onde você trouxe, né, a citação, ele vai falar: o próprio do inconsciente é isto, testemunhar um saber e mesmo um querer dizer, uma necessidade de reconhecimento, pois cada um desses sintomas é algo que quer dizer alguma coisa, mas a quem? Eu acho que tem tudo a ver com a questão do sonho como um primeiro discurso ao analista, né? De alguma maneira há aí essa, vamos dizer, como a gente pensar a questão do toro, né? Da topologia como esse concreto para a gente pensar, esse endereçamento, né? E é algo que solicita interpretação também, né? O inconsciente, então, é isso que é produzido numa análise. E aí ele vai trabalhar muito nessa questão. O inconsciente não é uma substância. Ele vai ser objetivo, pontual com relação a isso, né? Exatamente, né? Essa discussão, Gabriela, é fundamental, né? Porque ele faz lá entre a página 8 e a página 9, né? Ele vai falar um pouco sobre os preconceitos que advêm da psicologia e do senso comum, né? E dentro desse debate, ele nos coloca justamente a questão da alma, né? Uhum. E novamente essa história meio religiosa, né? Essa história... Então, o ponto aqui para o Lacan, o Freud foi lido a partir desse preconceito, né? A alma aponta justamente para essa espécie de substância, né? Então, no texto Lacan diz isso, né? E aí, é mais ou menos assim, né? Quais são as consequências de pensar um conceito como inconsciente a partir dessa noção de substância, né? Então, esse é um problema para Lacan, né? E a gente não poderia ler Freud dessa forma. No entanto, né, obviamente, né, a gente não pode desconsiderar que quem constrói essa noção de substância para o inconsciente é o próprio Freud, né? Porque essa é a questão, né? No texto, o Lacan adverte que a gente não pode imaginar o inconsciente como essa bola de algodão, né? E o que é a bola de algodão? É justamente a esfera, né? É justamente a esfera, é justamente aquilo que o Freud apresentou lá no texto do Eu e o Isso, em 1923, né? Então a gente sabe que o Lacan tentou decididamente se afastar desse modelo de inconsciente através da incorporação justamente da topologia, né? Então a lógica da esfera para o inconsciente, que é uma lógica freudiana, só produz impropriedades para a clínica lacaniana, né? Justamente porque fortalece essa noção de individualidade, daquilo que é meu, daquilo que é seu, de interioridade, de profundidade, né? É por isso que ele vai apresentar como alternativa ao inconsciente freudiano a ideia do inconsciente como a fita de Moebius, né? A banda de Moebius, né? Quer dizer, a gente sai dessa figura, né, 3D da esfera e vai para uma figura topológica, né? O inconsciente vai ser lido a partir dessa perspectiva e isso tem consequências outras para o nosso trabalho,
né? A nossa leitura dos casos fica totalmente diferente, né? Então, que eu acho importante de dizer é isso, né? Que esse modelo de esfera está lá no Freud. Esse algodão que ele fala aí no texto está lá no Freud, né? Então, é interessante também porque logo em seguida ele vai fazer uma associação entre essa discussão da alma e uma visão meio organicista do homem, né? Uma visão meio biológica, né? Então é como se a medicina, no final das contas, fosse para o Lacan essa área que condensasse de uma só tacada, né, esse preconceito da alma e esse preconceito da visão biológica, né? Então, assim, não quero entrar nas razões do porquê dele dizer que a medicina se organiza dessa forma, mas eu gostaria de usar essa ideia do Lacan para sublinhar justamente o fato de que em Freud a gente também tem de forma muito patente essa visão biológica, né? Mas totalmente. Então, justamente, né? A gente tem não só essa noção de alma, né, enquanto inconsciente substancial, mas também esses elementos propriamente orgânicos, biológicos, comparecendo na teoria do Freud, né? Então, a biologia para o Freud uma disciplina fundamental para entender o humano, para entender a clínica psicanalítica. É por isso que lá no texto da Análise Leiga, ele vai dizer que um psicanalista deveria estudar anatomia e fisiologia, né? Então, essas matérias fazem parte da formação do psicanalista freudiano, né? Então, a gente não pode ignorar isso, né? Então, é por isso que é falso também, só desmentindo o Lacan hoje, né? Mas é falso também quando o Lacan diz lá na página 8 que em Freud a gente só encontra Freud falando de palavras. Isso é falso. Isso é falso, justamente porque o Freud também estava comprometido com esses preconceitos que Lacan, de alguma maneira, denuncia no discurso de Tóquio. O Freud, então, a gente precisa ajustar isso. O Lacan, ele vai apontando, mas de alguma maneira também ele vai tentando preservar, né, uma certa, não sei se imagem do Freud, porque realmente tem algumas questões aí, essa, vamos dizer assim, perspectiva biologicista, né, tá nos textos, na grande maioria dos textos do Freud é muito fácil identificar, né? A própria linguagem, né, da forma como ele constrói o texto, né, tá muito imerso aí nessa influência. Sim, sim, sim. E eu acho que isso cabe também a gente lembrar a própria, vamos pensar assim, lá no início do texto, quando ele vai contextualizar as questões políticas, e aí quando ele contextualiza isso, também há essa problematização teórica, porque quando se pensa a psicanálise francesa Rouen vai chamar de duas facções, né? Uma que vai entender, é interessante, uma que vai entender, né, a importância da neurobiologia, né, que deve ser considerada para a psicanálise, e o Lacan vai dizer nada disso, né? Eu me lembrei agora de um texto do Miller chamado Biologia Lacaniana. Não me lembro do que tem lá, mas eu acho que eu li na época do mestrado, que a minha orientadora era milleriana. Ela é milleriana, mas enfim, né? Tem alguma coisa aí, né, que, enfim. Sim, exatamente, né? Tem um descompasso aí pra gente, né? Porque, como assim biologia lacaniana, né? O camarada Vitor aqui está trazendo bioanálise, né? Bioanálise que é um termo que o Freud utiliza, né? Freud lá quando o Ferenczi morreu, Freud escreveu lá um texto em homenagem ao Ferenczi, e aí no texto o Freud rende uma série de homenagens a um texto do Ferenczi que se chama Thalassa. Nesse texto, o Ferenczi, ele meio que tenta reconstruir a história da humanidade a partir de elementos filogenéticos, né? A partir dessa dimensão orgânica e tal. E aí o Freud diz, olha, muito provavelmente no futuro a gente vai ter realmente uma bioanálise, né? Então, se você pega lá o texto do Além do Princípio do Prazer, a gente vê o Freud a todo tempo se servindo da biologia para fundamentar os pressupostos dele, né? A gente encontra ele dizendo no final do texto do Além do Princípio do Prazer que a biologia, ela no final das contas, ela
ela é para quem a psicanálise se endereça, né, para responder algumas perguntas, né, a psicanálise precisaria, vamos dizer assim, desse conhecimento que já está consolidado, que está avançando, né, então não tem nenhuma contradição entre biologia e psicanálise dentro do edifício teórico freudiano. Em Lacan, a gente encontra uma bem demarcada essa diferença. Inclusive, vou fazer um merchan, tem o meu artigo lá da última revista da Bode sobre pulsão, onde eu abordo justamente as diferenças disso, porque é no conceito de pulsão que a gente encontra de forma muito marcada, pelo menos na argumentação do Freud, toda essa discussão sobre biologia, né? Então, quem puder dar uma olhada lá depois e tal, vai se deparar com essa discussão, né? Ainda não peguei a última revista de vocês para ler, mas soube que tá babado. Bom, eu separei esses recortes, não sei se você teria alguns outros. Eu tenho sempre alguns aqui na manga, tenho sempre alguns na manga. Passou de 1 hora, o Instagram me deu mais de 1 hora de live, então vamos embora. Tá liberado, Vamos lá, né? Mas olha, tem pessoal falando aí, né? Top. Ler o artigo disse que tá bacana, ótimo. Então, vamos lá. Na página 10, o Lacan fala o seguinte, pessoal. Citação curta também, vou ler. Cometeu-se apenas um erro, isto é, crer que o rebus era sempre feito com os mesmos elementos. É necessário saber que quando se sonhava com um forte vento ou com uma cólica, isso queria dizer felicidade no amor, etc. Isso já era um rebus, mas traduzido de uma maneira idiota. Não se sabe de onde vêm essas coisas, né? Então ele traz essa citação lá na página 10, né? E ele está criticando um pouco a forma como o sonho era encarado antes da psicanálise. Né? Como se essas outras práticas, né, elas tivessem construído uma espécie de dicionário, né, do sonho. Né? E aí a psicanálise freudiana tivesse decididamente se afastado dessa perspectiva. Né? Obviamente, para nós, isso é falso também. Né? Essa ideia de que Freud se distancia totalmente dessa dimensão meio de dicionário, isso é falso. Por que é falso? Porque em Freud nós encontramos esse tema a partir do debate que ele constrói acerca do simbolismo dos sonhos. Né? Quer dizer, para o Freud, ele entendia que existiam alguns elementos do sonho que tinham sim um significado coletivo que transcendia esse registro individual. Né? É por isso que ele vai dizer lá na própria interpretação dos sonhos, por exemplo, que bengalas, troncos de árvores, guarda-chuvas, armas longas, né? Tudo isso representava o membro masculino. Né? Vai dizer que latas, caixas, baús, armários, fornos, cavernas, navios correspondem ao corpo feminino. Né? Então, todos os tipos de escadas são representações simbólicas do ato sexual. A gravata nos sonhos dos homens representa o pênis. O chapéu de uma mulher também é o pênis. Pessoal, isso está tudo na interpretação dos sonhos. Capítulo sobre o simbolismo. Só que o problema é esse, a gente só leu o capítulo 7, né? A gente só leu o capítulo 7 e aí sai com essa concepção simplista de que Freud se distancia totalmente dessa dimensão desses significados universais e coletivos, como se Freud trabalhasse, cada elemento do sonho, na perspectiva freudiana, tem um significado particular. Isso é falso. Isso é falso. Né? Se a gente vai lá para a obra dele, e ele está todo tempo se atualizando em relação a isso, a gente encontra coisa diferente. Né? Aí, nesse sentido, eu fico pensando em que perspectiva ele se distancia mesmo da teoria junguiana, né? Que vai ter uma coisa aí meio da ordem de considerar essa questão, né, do coletivo, de um simbolismo aí, enfim... Enfim, mas é uma outra doideira ali, né? Pois é, isso aí. Eu não estudo Jung. Eu conversei com um camarada junguiano e tal, justamente porque é a associação mais imediata que a gente faz, né? Porra, se o Freud trabalha com simbolismo, então tem alguma coisa de Jung aí e tal, né? Tem alguns elementos aí. Será que é a mesma coisa? Aí eu fui conversar com um amigo junguiano, ele disse que era diferente. Mas, de toda forma, a gente precisa entender, não é
aquilo que o pessoal costuma dizer para a gente. A interpretação dos sonhos em Freud não está nesse registro que o pessoal costuma dizer para a gente. Uhum. Né? Então, é por isso que para o Lacan, a discussão do significante ela é fundamental. Fundamental. Né? Por quê? Porque é essa discussão do significante que, de alguma maneira, impossibilita a gente de começar a pensar esses problemas da linguagem, o sonho, os xixes, os atos falhos, o sintoma, a partir de uma perspectiva que vá de mãos dadas com os grandes significados, né? Com esse registro do sentido, né? Com o domínio daquilo que é imaginário. Né? A lógica da estruturação do significante não permite isso, justamente porque a gente sabe que, rigorosamente falando, um significante não significa nada. Né? Uhum. Então, essa história de que escada é isso, chapéu é isso não existe em Lacan, tá bom? Mas existe em Freud. A galera aqui comentando, muitas fake news reveladas hoje. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta também, gente, me desculpem, a gente foi aqui conversando e se alguém fez alguma pergunta, acho que a gente também não se deu conta. Hoje li sobre o discurso oracular, que interessante, pois casa bastante com essa discussão. A questão do trauma em Freud não possibilitaria pensar o tempo lógico em Lacan? Por quê? Pois é. Porque eu teria que falar um pouco mais. Porque pois é. Quem foi a camarada aí fez essa associação, né? Eu acho complicado. Nossa. Continuando lá, o ato falho da Eveline, ela disse que foi um ato falho de chamar de JP. E aí o Augusto fez a interpretação, o jovem Paulo. Tá certo. Tá certo, ótimo. Fantástico. Esse pai da Dora eu não sei não, viu? Pai da Dora. O sonho tem estrutura de frase, eu acho que é o que o Lacan vai apontar, né? Todo sonho ele vai ter uma frase, uma estrutura de uma frase, né? A gente vai conseguir ler a partir dessa construção. Eu não sei se é Wanderson ou Anderson, como separar a técnica do protocolo, procedimento? Que técnica como assim, do Vans? protocolo, procedimento? Da onde vem essa... Que protocolo é esse, Vans? O Vans, ele tá em toda live nossa e tal, manda umas perguntas bacanas. Tem que falar o que é esse protocolo aí. Mas da onde vem essa técnica? Você separou mais alguma citação aí? Olha, eu separei, tem um monte aqui. Deixa eu ver aqui. Quando ele está falando sobre essa questão dos sonhos, do Freud, né? Ele vai... Quando ele fala que a histérica vai revelar o fundo disso, que o psicólogo não passa de um obsessivo, né? E aí ele coloca que há no homem um certo número de fenômenos que só podemos explicar por meio de tradução. Fantástico, né? No sentido literal, não se trata de transposição, se trata de tradução. Uma tradução só pode existir a partir da linguagem. Né? Então, é interessante porque ele está o tempo todo ali apontando, mesmo, né, com essa, vamos dizer assim, interpelação linguística, né, o que ele pode se servir da linguística para poder pensar o que uma psicanálise possibilita, né? Sim. Essa questão da linguagem ela é fundamental para ele e justamente, né, vamos dizer assim, o telefone tocando aí. Aqui, enfim, deixa eu tocar, depois eu retorno. Deixa eu tocar. Ele diz que essa questão da linguagem acaba fazendo com que ele consiga se retirar desse debate filogenético do Freud. Né? Porque quando o Freud vai, por exemplo, explicar lá esses tais, para retornar ao debate sobre a interpretação dos sonhos, né? Quando o Freud ele vai lá explicar de onde é que vem esses símbolos, né? De onde é que vem esses significados coletivos, universais, ele vai explicar isso através da filogênese. Ele diz que são experiências concretas
que os nossos antepassados tiveram e meio que ficaram printadas no inconsciente, né? E vão passando. Isso, ficou printado. Adorei. Pois é, mas esses antepassados, essa é a questão, né? Não é o seu pai e sua mãe, é homens das cavernas, né? Então, essa concepção de símbolo, essa concepção de uma frase, por exemplo, de uma formação como sonho, essa concepção dependente dessas experiências concretas, dependente dessa estruturação aí que é dada em função desse registro da biologia. É por isso que, para entender Freud, é fundamental a gente ter alguma noção de Darwin. Porque o Freud, inclusive, diz isso, né? Que o Darwin é um dos pensadores mais interessantes para ele. Acho que é no texto da autobiografia dele, né? Ele fala lá do Darwin, rende lá homenagens a esse debate darwiniano, que é justamente essa tensão, essa complementariedade, não é nem tensão, é complementariedade entre aspectos filogenéticos e aspectos ontogenéticos, né? Aí é o que a camarada Evelinha está dizendo, é o que Freud fala no finalzinho do texto Totem Tabu. Exatamente. Né? A explicação do Freud parte justamente dessas especulações filogenéticas. Né? Então, Lacan, quando você vai lá para o seminário 17, você vê ele derrubando justamente isso. Né? Tem capítulos e capítulos falando sobre o tal do Totem Tabu. Né? O quanto isso seria problemático. Né? Ele fala, não sei se ele fala delírio darwiniano, um negócio assim. Mas é mais ou menos nessa pegada. Né? Por quê? Porque ele está trazendo sempre para a linguagem, está trazendo sempre para esse registro. Né? O registro do que se produz, né? Quando ele fala no início de ser uma técnica, lembrei do que alguns às vezes tentam tornar um protocolo como passo a passo. Entendi. Uma visão tecnicista, assim. É como se fosse uma cartilha, né? Uma grande cartilha, né, Vandes? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, né? Então, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Essa é uma questão, obviamente, extremamente problemática para a gente, dentro de um ponto de vista técnico, né? Dentro da nossa área. Por quê? Porque a gente, a todo tempo, forma analistas extremamente engessados por conta dessa visão moralista, do que é que pode, do que é que não pode. E está todo tempo produzindo cartilhas, né? Quer dizer, o pessoal critica muito, né, faz muita galhofa, por exemplo, em relação aos protocolos lá da IPA, né? Então, o analista tem que ser assim, tem que se vestir assado, tem que não sei o quê, não pode ter quadro, bababá. Então, o pessoal critica muito não isso. Pode ter quadro. Pois é, né? Mas não se toca do fato de que é possível produzir uma técnica que seja extremamente engessadora para o analista. Né? Então, é justamente essa ideia, por exemplo, de neutralidade, é uma delas. Né? Então, quer dizer, muita gente tem contato com a psicanálise em função do curso de psicologia. E lá, todo tempo, entra essa história de neutralidade. Né? Você tem que ficar quieto, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Não que você não tenha que tomar cuidado, né? Mas isso gera uma espécie é quase que paranoia, né? Quando a gente vai começar a atender, né? E aí, o ponto é esse. Encontra com o analisante fora do consultório, enfim, Exato, tem um monte de loucura, né, em cima disso. Exatamente, a gente vai produzindo uma série de problemas para a gente, mas perceba, o que é que nos dizem, né? Isso aí é uma questão de experiência, porque o cara não tem a experiência devida. Né? Então, com o tempo, esse analista ele vai conseguir ter um pouco mais de desenvoltura e tal. Isso é falso, gente, porque se você sustenta uma teoria, se você está trabalhando com ela, você vai até o fim nesse negócio, você vai até o fim criando esse tipo de problema para você mesmo. A questão é essa. A gente precisa fornecer, lá atrás, na formação dos analistas, uma teoria que não seja calcada nesses moralismos, que não seja calcada nesses aspectos imaginários. Se a gente fornece esse tipo de coisa antes, para esses jovens analistas, o que é que a gente faz? A gente retira um pouco esse peso deles na hora de atender. Né? Então a gente consegue... A saída não é mais experiência, é uma teoria melhor.
Isso é bem complicado. E aí, penso até enquanto docente, professora, né, no contato aí um pouco com essa realidade que você está tocando, né, o quanto é complicado e o quanto de absurdo também, enfim, a gente vai escutar, mas também o quanto é possível, né, de se situar, vamos dizer assim, de abrir, eu acho que abrir janelas, né, de discussão, para que os alunos possam, os estudantes pelo menos possam minimamente distinguir, não, isso daqui é psicologia, isso aqui é psicanálise. Eu acho que se ao final de uma discussão, né, isso é situável, né, para alguns pelo menos de uma turma, eu já fico satisfeita, né? Agora, eu acho que é realmente muito complicado. E a Lorena, por agora, é necessário que a psicanálise sobreviva, o que é um problema grave. Final da conferência, né? Sobreviverá quando eu morrer? E um diálogo rico como esse mostra como sobrevive para além de Freud e Lacan. Olha aí, Lorena. rapaz, agora sim. Muito bem. Essa aí fechou, é para fechar a live, não essa Exatamente. aí, acho que é uma mensagem interessante, que talvez resuma bem essa nossa conversa aqui, né? Exatamente. A gente poder, de alguma maneira, ir para além desses autores, né? A gente conseguir, de fato, avançar na nossa técnica, fornecer cada vez mais razões, né, para aquilo que a gente faz, né? Sair dessa dimensão do dogma, né? Sair dessa espécie de transmissão impossível, né? Essa transmissão, vamos dizer assim, meio enigmática, né? Misteriosa, do inefável, né? Então, sair um pouco disso, né? E trazer isso democraticamente, como a Borda tenta trazer, né? E você aí, com seus alunos, tenho certeza que tenta trazer também, né? Eu tento. Acho que vocês fazem um trabalho, estão fazendo, né? Um trabalho muito interessante, né? Nessa direção, nesse caminho, né? Do pouco que eu tenho acompanhado, né? O percurso de vocês. Acho que eu conheci vocês pela psicanálise profana, né? E aí acho que rolou uma identificação, meu Deus, começou herege. Tipo, eu me vi total. Realmente, eu não sou daqui, não. O que eu tô fazendo aqui? Aí começaram os questionamentos. E aí conheci vocês pelo Profana, que eu acho que é a Camila e o Augusto, né? As Exato, duas exato. figurinhas ali que estão à frente da. É o puxadinho da Borda, puxadinho da Borda. Então, parabenizar, né, o trabalho do Grupo Borda, agradecer você, PH. Eu já me sinto íntima chamando você de PH. Ótimo. Espero que não seja a primeira live. Eu acho que talvez abra portas para outros encontros, outras possibilidades de discussão aqui pelo Instagram. Obrigada pela Com conversa, pela certeza. troca. Eu que agradeço o convite, agradeço a generosidade, né, da gente poder discutir esse texto. Agradeço aí o pessoal que em pleno sábado aí de dia 23 de janeiro, né, 31 pessoas aqui escutando a gente falando sobre essas questões, né? Então, pessoal, firme e forte, vamos lá. É só agradecer. E aí, obviamente, daqui para frente, mais canais de diálogo se abrindo, né? Essa é a nossa aposta, né? Sempre abrir isso cada vez mais para mais pessoas, né? Então, é isso. Exatamente. Obrigada, pessoal. Todo mundo tenha um bom resto de sábado, um bom final de semana. PH, um abraço. Pessoal do Borda que está aqui, um abraço também. Obrigada. Tamo Tchau. junto. Até a Valeu. próxima. Até. Gente, eu que não sei desligar. Como é que faz para desligar? Cara, como eu tô. Tchau, gente. Vou tentar desligar aqui que eu tô meio, tipo, super burra. Acho que é apertar aqui, né?